Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade, sempre com a ajuda de Deus, trataremos do seguinte tema. Sim, a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é urgente. Querido obreiro, não se esqueça de algo sumamente importante. A Bíblia Sagrada não é um simples ou mero livro. A Bíblia Sagrada é a inspirada, a inerrante, a infalível, a completa, a suficiente, a soberana, a perfeita, a sempre atual e a eterna Palavra de Deus. E que o Espírito Santo, o Divino Preceptor, nos auxilie na ministração desta mensagem. Amém. Amantíssimos irmãos, já estamos a dar os últimos passos de nossa peregrinação rumo a Jerusalém Celeste, onde estaremos para sempre com o Senhor Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus. Não nos enganemos, pois, com este mundo. O presente século, com todos os seus encantos, brilhos e seduções, jaz abissalmente no maligno. Os dias atuais não são apenas dificílimos. São trabalhosos, muito estressantes e, sobretudo, diabólicos. Desde que Deus criou o mundo, jamais se viveram tempos como estes. A crise que ora nos oprime em nada difere daquela que fustigava Noé no mundo pré-diluviano, que escarnecia de Ló em Sodoma e Gomorra e que buscava destruir a Jeremias, o santo profeta de Jeová, em Jerusalém. Embora não estejamos destinados à grande tribulação, sua rápida proximidade chega às vezes a desorientar-nos. E com a desorientação vem-nos a angústia, e com a angústia a inevitável pergunta: como sobreviver a estes últimos dias? Sim, Jesus em breve voltará. Todavia, não devemos viver desnorteados, como se a Bíblia Sagrada, a consoladora Palavra de Deus, não tivesse conselhos e firmes direcionamentos para os discípulos de Jesus Cristo, nesta instância tão decisiva de nossa jornada para o céu. Sim, em breve Jesus voltará. Embasados nos santos profetas e nos apóstolos de nosso Senhor, deixaremos alguns conselhos que nos ajudarão a esperar, com vigilância e perseverança, o estrugir da última trombeta, deflagrando o arrebatamento da Igreja do Cordeiro. Sim, Jesus em breve voltará. Primeiro conselho: conscientizemo-nos de que já estamos a viver a última hora. Não nos iludamos. Jamais voltaremos à normalidade que, até bem recentemente, imaginávamos viver. Aliás, o mundo já não é normal desde a queda de nossos primeiros genitores, Adão e Eva, no jardim do Éden. Quanto mais o tempo escoa-se, mais nos aproximamos da volta do Santo, Imaculado e Eterno Cordeiro. Ele mesmo adverte-nos ao concluir o Apocalipse. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Apocalipse capítulo 22 e versículo 20. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não há dúvida. Já estamos a viver a última hora. A vinda de Jesus é urgentíssima. Não nos desorientemos em momento algum. Vigiando e orando, atravessaremos estes últimos dias,
vitoriosamente, pois em breve estaremos para sempre com o Senhor. Maranata, Jesus em breve virá. Segundo conselho, conscientizemo-nos de que, praticamente, todas as profecias concernentes ao arrebatamento da Igreja já se cumpriram de forma clara e indubitável. As que ainda restam, em breve hão de se cumprir. Examinemos as Escrituras. Quantas profecias acerca da volta do Senhor Jesus ainda estão por cumprir-se? Israel já é uma eloquente e palpável realidade. Jerusalém já está nas mãos de seus legítimos donos, os filhos de Israel. E o Santo Templo? De acordo com os rumores que nos chegam da Cidade Santa, não demorará a reerguer-se. Jesus, de fato, em breve virá. Na urgência destes últimos dias, obedeçamos a ordem de nosso Senhor. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Lucas capítulo 21, do versículo 29 ao 33. Sim, em breve Jesus voltará. Estejamos atentos ao fiel cumprimento das profecias da Bíblia Sagrada, a fim de sobrevivermos a estes últimos dias. Sim, em breve Jesus voltará. Terceiro conselho: conscientizemo-nos de que a advertência do Senhor Jesus Cristo quanto ao esfriamento do amor de muitos crentes já é uma triste e trágica realidade. Em consequência do aumento da iniquidade na casa de Deus, o amor de muitos está esfriando-se. Ou melhor, enregelando-se. Mateus capítulo 24 e versículo 12. Tal indiferença quanto ao Senhor não se limita aos crentes de banco. Aliás, esse perigoso esfriamento começou nas bancadas de nossos púlpitos, quando nós, obreiros do Senhor, recusamos a pregar e a ensinar o que convém à sã doutrina. Tito capítulo 2 e versículo 1. Não nos enganemos, Jesus em breve virá. Nesta hora tão calamitosa e assustadora, ouçamos a repreensão do amantíssimo Cordeiro. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Apocalipse capítulo 2, versículos 4 e 5. Jesus em breve virá. Se voltarmos, pois, imediatamente ao primeiro amor, sobreviveremos a estes últimos dias. Em breve, Jesus voltará. Não nos enganemos. Quarto conselho: conscientizemo-nos de que a chegada da apostasia final alerta-nos a gravidade e a urgência destes últimos dias. Jesus em breve voltará. Desgraçadamente, a apostasia final chegou à casa de Deus. Obreiros dantes tão valorosos e tão fiéis apartam-se agora, consciente e publicamente, da palavra de Deus e do Deus da palavra.
alguns já não suportam a sã doutrina. 2 Timóteo capítulo 4 e versículo 3. Outros torcem as Escrituras. 2 Pedro capítulo 13 versículo 16. E outros ainda negam a realidade e a iminência do arrebatamento da igreja. 2 Pedro capítulo 3 e versículo 4. Além disso, o ecumenismo ameaça-nos. Cristo em breve voltará. Não nos enganemos. Nestas horas tão difíceis, recordemos a advertência do irmão Paulo ao jovem pastor Timóteo. Prestemos atenção. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 ao 6. Não nos enganemos. Jesus está às portas. Zelemos pela sã doutrina. Voltemos a pregar somente o que convém à sã doutrina. Ofereçamo-nos em prol da sã doutrina. Se o fizermos, sobreviveremos a estes últimos dias. Não nos enganemos. Jesus em breve voltará. Quinto conselho. Conscientizemo-nos de que o anticristo já está envidando todos os seus esforços para sequestrar espiritual e moralmente igrejas, congregações, ministérios e convenções de pastores inteiras. Os últimos acontecimentos nacionais e internacionais evidenciam algo terrível e ameaçador. O anticristo certamente já está no mundo, conforme adverte-nos o santo apóstolo. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque, se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. 1 João, capítulo 2, do versículo 18 ao 23. Não nos enganemos. Jesus em breve virá. Estejamos, pois, vigilantes e atentos para não sermos cooptados pelo anticristo.
Utilizando as armadilhas do ecumenismo, vem ele assenhoreando-se de grandes, importantes e poderosos rebanhos. Se ficarmos em nossos postos, como atalaias do Senhor, sobreviveremos a estes últimos dias. Jesus em breve voltará. Não nos enganemos. Sexto conselho. Conscientizemo-nos de que, em que pese a urgência desta última hora, a cristandade visível, vistosa, arrogante, dormente e morta em suas iniquidades, já não está atenta ao estrugir da última trombeta. Não nos enganemos. Jesus em breve virá. Infelizmente, não são poucas as igrejas, congregações e instituições que, à semelhança de Sardes, jazem mortas em seus pecados, iniquidades e apostasias. Apocalipse capítulo 3 e versículo 1. Se este é o caso de seu rebanho, querido pastor, ouça a voz do Imaculado, Santo e Eterno Cordeiro. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Apocalipse capítulo 3, do versículo 2 ao 4. Deixemos, pois, o luxo, a luxúria e o supérfluo. Urgentemente, ensinemos as nossas ovelhas a viverem a palavra de Deus. Assim, não morrerão espiritualmente. E as que estiverem mortas, espiritualmente, hão de reviver, porque o Cordeiro está entre nós. Se formos biblicamente santos, sobreviveremos a estes últimos dias. Não nos enganemos. Jesus em breve voltará. Sétimo conselho. Conscientizemo-nos de que muitos obreiros, amando o presente século, abandonaram suas ovelhas e voltam-se agora contra o sumo pastor. Se você, querido pastor, quer sobreviver a estes últimos dias, não haja como Demas que, por amar o presente século, abandonou o irmão Paulo no momento mais extremado do apóstolo dos gentios. 2 Timóteo capítulo 4 e versículo 10. Onde está agora a alma de Demas? Muito provavelmente no inferno, porquanto nenhum registro temos de seu arrependimento. Não queira ter o mesmo destino. Portanto, querido obreiro, não ame o presente século, porque o mundo atual não sobreviverá à ira de Deus. Se você amar o sumo pastor, com o amor e afeição que ele nos requer, todos sobreviveremos a estes últimos dias. Não nos enganemos, pois, Jesus em breve virá. Oitavo conselho. Conscientizemo-nos de que sem a santificação ninguém verá o Senhor. A doutrina bíblica da santificação nunca se fez tão necessária e urgente quanto nestes últimos dias. Às vésperas do arrebatamento da Igreja, o Senhor Jesus Cristo,
através de seu santo apóstolo, gravemente exorta-nos. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Hebreus capítulo 12, versículos 14 e 15. Portanto, se nos santificarmos como a Bíblia Sagrada, a eterna palavra de Deus nos exige, lograremos todos sobreviver a estes últimos dias. Não nos enganemos, Jesus em breve virá. 9º conselho: conscientizemo-nos de que dias mais terríveis ainda virão. Não nos enganemos, Jesus em breve virá. Estejamos cientes de que tribulações ainda maiores estão por vir sobre este mundo e sobre a Igreja do Imaculado Cordeiro. Todavia, não decaiamos em nosso espírito, nem demos guarida alguma ao desânimo. Que a exortação do Senhor ao santo profeta sirva para cada um de nós. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Miqueias capítulo 2 e versículo 10. Logo, se estivermos orando e vigiando, concernentes às lutas que brevemente virão, a fim de purificar-nos, sobreviveremos a estes últimos dias. Não nos enganemos, Jesus em breve voltará. 10º conselho: conscientizemo-nos de que o Senhor Jesus Cristo, o Imaculado, Santo e Eterno Cordeiro de Deus, não retardará a sua vinda por causa de nossa displicência. Uma vez mais, ouçamos o Cordeiro de Deus. Na conclusão do Apocalipse e do Sagrado Cânon, adverte-nos severamente Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Certamente cedo venho. Apocalipse capítulo 22 e versículo 20. Se a esta advertência respondermos ousadamente, como os cristãos apostólicos, Maranata, certamente sobreviveremos a estes últimos dias, difíceis, trabalhosos e muito estressantes. Não nos enganemos, Jesus em breve virá. Maranata. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus, dos céus, da terra e do ser humano. Agradecemos-te, ó Senhor, a salvação de nossas almas, a convicção de vida eterna, o batismo no Espírito Santo, os dons ministeriais, espirituais e de serviço. Agradecemos-te também pela consoladora promessa de que em breve ouviremos o estrugir da última trombeta. Por enquanto, estamos aqui, nos últimos dias, difíceis, trabalhosos, estressantes, cansativos, muito desafiadores. Mas ajuda-nos, através do Santo Preceptor, consolados pelo Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, poderemos, Senhor, atravessar todas estas provações. Aviva a tua igreja, as congregações,
purifica as nossas instituições, que sejam elas realmente santas e puras, e um exemplo para o mundo em tudo. Pai, que os pastores sejamos mais santos e puros, imitando-te, ó Cristo, porque tu és o sumo pastor. Neste ensejo, peço-te em favor do Brasil. Tu sabes as dificuldades que neste momento atravessamos, dificuldades singulares, mas consola-me por saber que jamais perdeste o controle absoluto de todas as coisas. Deus, criaste tudo, e tudo comandas. Criaste todas as nações, elas são tuas. Elas não pertencem a este ou aquele homem, a este ou aquele partido. Todas as nações, inclusive o meu querido Brasil, pertencem a ti. Por isso, Senhor, acalmo-me, repouso, durmo, sabendo que comandas tudo e que o nosso país será conhecido apenas através da bandeira do Santo Evangelho. Nós, Senhor, jamais deixaremos de ser uma pátria cristã, evangélica, pentecostal e fervorosa na evangelização e na obra missionária. Muito obrigado, Senhor, porque a tua vontade será executada absolutamente. E isso consola. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, orai por nós.